Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso curso de Direito do Trabalho para o Exame de Ordem. E para iniciar o nosso encontro de hoje, vamos ler aquela frasezinha para reflexão que diz o seguinte: é necessário um compromisso profundo para mudar e um compromisso ainda mais profundo para crescer. Então, duas palavras-chave na sua preparação é compromisso e dedicação. Com essas duas palavras colocadas em prática, com certeza você vai conseguir a sua aprovação e vai atingir o seu objetivo. Lembrando que esse curso foi elaborado especialmente para você que está se preparando para o exame de ordem, para poder projetar esses conteúdos. Nós analisamos mais de 100 questões e, com certeza, acompanhando aí direitinho o seu desempenho em questão ao direito do trabalho, realmente vai ser um desempenho bem satisfatório. Então vamos iniciar falando a respeito da flexibilização e desregulamentação. Qual é a diferença desses dois institutos no direito do trabalho? Então vamos iniciar com a desregulamentação, que é o seguinte: o Estado se omite tanto quanto possível a fim de que as condições de emprego sejam ditadas preponderantemente pela autonomia privada, segundo as leis do mercado. Já na flexibilização, o Estado impõe algumas normas de ordem pública, admitindo, em relação de diversas regras gerais, sua adaptação ou complementação pela autonomia privada, especialmente por meio da negociação coletiva. Ainda falando sobre a desregulamentação, importante trazer aqui a expressão laissez-faire, que significa o seguinte: é uma expressão francesa que quer dizer deixa fazer. Essa expressão popularizou-se como forma de identificar um modelo econômico baseado na liberdade de mercado, isto é, na não intervenção estatal. Então essa ideia de desregulamentação na seara trabalhista vem dessa expressão francesa que significa um modelo econômico baseado na liberdade de mercado. E vamos trazer aqui também algumas formas de flexibilização, de autoria do Jean-Claude, que diz o seguinte: nós temos a flexibilização de proteção. A flexibilização de proteção visa a combinação das normas heterônomas e autônomas em sentido favorável aos trabalhadores. Esse tipo de flexibilização empolga-se na aplicação do princípio da norma mais favorável. Isso significa o quê? Havendo duas ou mais normas que disciplinam sobre a mesma matéria, prevalecerá aquela que for mais benéfica ao trabalhador interessado. E agora nós vamos ver a flexibilização de adaptação. Decorre de estratégia sindical em face das dificuldades momentâneas ou de crise econômica no contexto empresarial. Realiza-se por meio de disposições impédias, ou seja, que vai prejudicar, mas por um bem maior. E que bem maior é esse? Fixadas em instrumentos de autocomposição, tem por objeto e preservação dos interesses maiores dos assalariados, mormente a manutenção do emprego. Então, a empresa está passando por uma dificuldade financeira, uma crise financeira, qual que é o melhor? Ser mandado embora ou ter o seu salário reduzido? Então, fica aí essa reflexão, mas essa flexibilização de adaptação é em meio a esse raciocínio. E aí a flexibilização de desregramento. A flexibilização de desregramento consiste na quebra da rigidez da legislação do trabalho por via legal, ou seja, independentemente da negociação coletiva. Esse tipo de flexibilização pode implicar desregulamentação de um direito ou instituto. Então, na classificação desse autor, nós podemos traduzir isso, a flexibilização de desregramento, como se fosse uma verdadeira desregulamentação. E aí vamos trazer alguns exemplos a respeito de flexibilização trabalhista. Vamos iniciar com o artigo 7º, incisos 6, 13 e 14 da Constituição Federal, que diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Inciso 6, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, esse salvo em convenção ou acordo coletivo é a flexibilização a respeito da irredutibilidade do salário. Inciso 13,
duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, esse mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho é a flexibilização a respeito da duração normal do trabalho não superior a 8 horas diárias. E o inciso 14, jornada de 6 horas para o trabalho realizados em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. E, mais uma vez, esse salvo negociação coletiva é a flexibilização da jornada de 6 horas para os turnos ininterruptos de revezamento. Próximo exemplo que nós temos aqui é a negociação coletiva trabalhista implementada pelo novo artigo 611-A da CLT, que veio com a reforma trabalhista de 2017, que diz o seguinte: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. E aí dá uma olhadinha nesse artigo que tem diversos incisos que vai elencar aí as situações em que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho terá prevalência sobre a lei quando devidamente pactuado entre as partes. Agora vamos para o exemplo de desregulamentação trabalhista. O primeiro exemplo que nós temos é a eliminação das horas itinerárias da CLT, no novo texto do parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, que também teve o parágrafo 3º revogado, diz o seguinte: a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Parágrafo 2º. O tempo despendido pelo empregador, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Então, antigamente, as horas itinerárias eram o quê? Tinha o emprego que o local era de difícil acesso. O patrão fornecia um meio de condução, geralmente de ônibus, e o período desse percurso era contabilizado como se tivesse de serviço. Então, você recebia, né, pelo esse período de deslocamento. Hoje, depois da reforma trabalhista, não mais. Foi acabado essa situação das horas itinerárias. E o próximo exemplo, nós temos exclusão do conceito de tempo à disposição de vários lapsos temporais em que o trabalhador já se encontra dentro dos limites físicos do estabelecimento empresarial. Então, aqui é o diferente. Aqui ele já está dentro lá do ambiente de trabalho. Então, o novo texto do artigo 4º, parágrafo 2º da CLT, diz o seguinte: considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 da CLT, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, prática religiosa, descanso, lazer, estudos, e vai dar uma olhadinha lá no artigo que vai elencar outras situações que, se tiver nessa situação, não vai ser computado como hora trabalhada à disposição do empregador e, portanto, não irá receber por essas horas. Então, nós finalizamos aqui explicando a diferença de flexibilização e desregulamentação e trazendo alguns exemplos práticos na lei como isso ocorre. Agora vamos falar um pouco a respeito das fontes formais do direito do trabalho, falar os conceitos, classificações e hierarquia. Então, fontes, nós temos as fontes materiais e as fontes formais. Já nas fontes formais, elas subdividem em duas, autônomas e heterônomas. Então, vamos ver primeiro qual que seria o conceito, o que seria fontes materiais do direito do trabalho. Então, fontes materiais do direito do trabalho encontra-se em um estágio anterior às fontes formais, porque contribui para a formação do direito material. A fonte material é antecedente lógico das fontes formais. E esse fenômeno de movimentação social dos trabalhadores em busca de protestos, reivindicações, paralisações, pressões dos empregados em busca de seus interesses econômicos
ou a flexibilização das regras rígidas trabalhistas são forma que externam essa fonte material do direito do trabalho, é que vai influenciar para que o direito ele possa ser positivado. E aí vamos ver alguns enfoques que isso pode ocasionar. Primeira coisa seria o aspecto econômico. Sob a perspectiva econômica, estão, em regra geral, atadas à existência e evolução do sistema capitalista. Trata-se da Revolução Industrial no século XVIII e suas consequências na estruturação e propagação do sistema econômico capitalista. E não sobre o aspecto sociológico, nós temos o seguinte: sob a perspectiva sociológica, dizem respeito aos distintos processos de agregação, ou seja, a reunião de trabalhadores assalariados em função do sistema econômico nas empresas, cidades e regiões do mundo ocidental contemporâneo. Sobre o ponto de vista político, nós temos o quê? Ainda que guardando forte relação com a perspectiva sociológica que nós acabamos de mencionar, dizem respeito aos movimentos sociais organizados pelos trabalhadores de nítido caráter reivindicatório, como o movimento sindical no plano das empresas e mercado econômico, e os partidos e movimentos políticos operários, reformista ou de esquerda, atuando mais amplamente no plano da sociedade civil e do Estado. E já sob o ponto de vista filosófico, filosóficas ou político-filosófico, corresponde às ideias e correntes de pensamento que, articuladamente entre si ou não, influíram na construção e mudança do direito do trabalho. Em um primeiro instante, trata-se daquelas vertentes filosóficas que contribuíram para a derrubada da antiga hegemonia do ideário liberal capitalista, preponderantemente até a primeira metade do século XIX. E agora nós vamos para as fontes formais de direito do trabalho, que são os comandos gerais, abstratos, impessoais e imperativos. Confere à norma jurídica o caráter positivo, obrigando os agentes sociais. São impostas e se incorporam a relações jurídicas, ou seja, fonte formal não significa necessariamente norma escrita, e sim norma positiva. Isso significa o quê? Que é aquela que tem força coercitiva sobre os seus destinatários. E aí, como nós falamos, as fontes formais elas podem ser autônomas ou heterônomas. E as fontes formais autônomas, elas também são conhecidas como diretas, não estatais ou primárias. São as elaboradas pelos agentes sociais, sem intervenção do Estado. Emergem da vontade dos sujeitos da relação de emprego. Já as fontes formais heterônomas, também conhecidas como estatais ou imperativas, são as emanadas do Estado ou aqueles em que ele intervém na sua elaboração, que resultam da atividade estatal. Agora vamos ver alguns exemplos de fontes formais autônomas. Nós temos a Convenção Coletiva de Trabalho e o Acordo Coletivo de Trabalho, o Regulamento da Empresa, Usos e Costumes. Agora, exemplos de fontes formais heterônomas, nós temos Constituição, leis, inclusive medidas provisórias, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo nosso país, regulamentos normativos, que são os decretos do presidente da República, e sentenças normativas. Então, trouxemos aí a diferença do conceito das fontes materiais e o conceito das fontes formais, dando algum exemplo de fontes formais autônomas e heterônomas. Agora nós vamos tratar sobre a hierarquia da fonte formal dentro do direito do trabalho. Então, na pirâmide, conforme vocês estão vendo aí, no topo nós temos a guardiã, que é a Constituição Federal. Antes de nós chegarmos na lei, nós temos os tratados e convenções internacionais ratificadas de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que tem lá, que trata sobre a matéria e sobre o quórum especial. Então, nós temos o artigo 5º caput, mas já vamos começar a nossa leitura no parágrafo 3º, que diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, tratou sobre a matéria, tem que ser a respeito de direitos humanos, que forem aprovadas em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, o quórum privilegiado, serão equivalentes às emendas constitucionais. E por isso que ela está entre a Constituição e a lei. E aí nós temos depois na pirâmide as leis, decretos expedidos pelo Executivo, sentença normativa, convenção e acordo coletivo, laudo ou sentença arbitral coletiva, regulamento da empresa, súmula vinculante e costumes. Então essa é a pirâmide
Você visualizando vai te ajudar no momento da prova onde cai alguma questão sobre conflitos de normas. E finalizamos o nosso conteúdo de hoje e vamos ver uma questão de como pode ser exigido na sua prova a respeito desses assuntos. Então vamos ver o enunciado da questão. Considerando as fontes do direito do trabalho, assinale a opção incorreta. Alternativa A. Sobre a perspectiva econômica, a Revolução Industrial ocorrida no século XVIII e suas consequências na estruturação e disseminação do sistema capitalista construiu a fonte material básica do direito do trabalho. Alternativa B. Sobre a ótica sociológica, o processo de agregação de trabalhadores em empresas, cidades e regiões do mundo ocidental, favorecendo o surgimento de uma consciência social coletiva de índole reivindicatória, como resultado da expansão do sistema econômico, pode ser apontado como ícone material do direito do trabalho. Alternativa C. Filosoficamente, correntes de pensamento tais como o trabalhismo, o socialismo cristão e o fascismo corporativista, entre outras, fundamentaram o direito do trabalho e por isso são consideradas fontes formais. E a alternativa D, sob o ponto de vista político, a ação articulada dos trabalhadores, buscando a melhoria de sua condição social com a participação dos sindicatos, tem operado como elemento indutor da positivação de normas legais trabalhistas, razão pela qual deve ser considerada fonte material do direito do trabalho. Então, se você assistiu toda a nossa aula, prestou atenção, se esse conteúdo caísse na sua prova, se cair na sua prova, com certeza você vai gabaritar. A alternativa da questão é a letra C. Esse é o gabarito da questão, uma vez que eles colocaram lá que por isso são consideradas fontes formais. Errados, são consideradas fontes materiais. Lembra que nós colocamos lá as perspectivas, o enfoque que envolve as fontes materiais, seja ele econômico, sociológico, político ou filosófico? Então aqui, filosoficamente, ele seria do ponto de vista do aspecto filosófico, então é considerado uma fonte material e não uma fonte formal. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Se tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários para que nós possamos interagir a respeito dessa matéria e desse assunto. Um forte abraço e avante sem vacilar. Até a nossa próxima aula.